Será que estamos vivendo mesmo pela fé na justiça de Deus? Marcos 11h20 E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira, que tu amaldiçoaste, se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. Hoje eu quero falar sobre como pessoas como nós, que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, devemos viver. Mas primeiro eu quero fazer algumas perguntas. Que tipo de aflições e lutas enfrentamos em nossa vida? Será que é mesmo possível vencer tudo isso sem ter fé na justiça de Deus? Eu estou perguntando isso porque é essencial viver pela fé em Deus. O maior desejo do nosso coração deve ser viver pela fé na justiça de Deus. O resto de nossa vida é servir a ela pela fé também. Caso contrário, tudo o que fizermos não terá sentido algum, por mais que nossos atos sejam justos e retos. Toda fé que é edificada sobre as obras de alguém não é a verdadeira fé. Nós temos que reavaliar nossa fé com todo cuidado. Todos nós temos que analisar nossa fé com todo cuidado agora e refletir bem para vermos se de fato cremos em Deus e na sua justiça. E se a resposta for negativa, temos que voltar atrás. O que quer que façamos, temos que fazer tudo confiando na justiça de Deus. Só assim o Senhor falará conosco. Quando fazemos a obra de Deus, o mais importante não é se nos dedicamos fisicamente a ela ou não. O mais importante é fazermos a obra de Deus tendo fé na sua justiça. E se às vezes não temos a verdadeira fé quando fazemos a obra de Deus, isso acontece por não confiarmos totalmente nele. Já que somos santos, nada mais justo do que produzirmos frutos espirituais. Se isso não acontecer, isso significa então que temos um sério problema espiritual. E o problema aqui é tentarmos fazer a obra de Deus confiando em nossas próprias forças. Temos que nos perguntar então se estávamos fazendo a obra de Deus de coração ou apenas por um simples senso de dever. Já que fomos salvos de todos os pecados do mundo pelo Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor nos deu, agora fazemos parte da Igreja de Deus e vivemos pela fé. E apesar de todos nós termos sido salvos dos pecados do mundo e termos fé na justiça de Deus, com o passar do tempo, seguir o Senhor pode se tornar apenas um hábito para nós. Todos com o tempo podem aprender a liturgia que é usada na Igreja de Deus. Então, pode acontecer de um justo não conseguir viver pela fé em Deus e na sua palavra, mas ainda assim achar que está levando uma vida de fé exemplar. Como resultado, se torna impossível para ele dar frutos espirituais. Sendo assim, é muito importante analisarmos nossa fé com todo cuidado e perguntarmos a nós mesmos se não estamos acomodados e seguindo o Senhor sem nenhum propósito. Você está vivendo mesmo pela fé na justiça de Deus? O Senhor só faz sua obra em nossa vida quando vivemos pela fé na justiça de Deus. E nós só teremos paz no coração se vivermos pela fé. A fé na justiça de Deus é algo indispensável para todos nós. E somente quando temos essa fé é que podemos fazer a obra de Deus de todo o coração. Em todas as sociedades capitalistas ao redor do mundo, as pessoas precisam trabalhar muito para ter sucesso. Mas nas sociedades comunistas, ao contrário, o trabalho das pessoas é algo mecânico e, por essa razão, a produtividade é pequena.
A produtividade no regime comunista é pequena porque todos os ganhos são distribuídos igualmente. É por isso que hoje em dia restam poucos países comunistas, porque a maioria deles entendeu que é assim impossível competir dentro do mercado econômico mundial. E há uma lição para nós aqui também: a obra de Deus tem que ser feita de coração. É muito importante vivermos pela fé na justiça de Deus. Mas se tentarmos fazer a obra de Deus confiando em nossas próprias forças e não na justiça de Deus, certamente iremos fracassar em tudo o que fizermos. Tentar fazer a obra de Deus sem confiar na sua justiça é um pecado terrível. Mas se, por outro lado, tivermos fé na justiça de Deus e vivermos por essa fé, com certeza seremos aprovados por Ele. O Senhor apagou todos os nossos pecados e maldições, e ao nos confiar sua obra, Ele nos deu a oportunidade de dar frutos de justiça. E o Senhor age assim em nossa vida quando fazemos a obra de Deus confiando na sua justiça. Sendo assim, todos nós temos que viver pela fé confiando na justiça de Deus e glorificando-o com nossa vida de fé. Se de fato quisermos glorificar a Deus em nossa vida, temos que fazer parte da sua igreja e viver pela fé na sua justiça. Na verdade, tudo o que fizermos deve ser em prol da pregação do Evangelho do Senhor, não importa onde e como. Até no nosso trabalho devemos pregar o Evangelho do Senhor, e sempre que pregarmos esse verdadeiro Evangelho, temos que fazer isso crendo na justiça de Deus. Só se vivermos pela fé na justiça do Senhor é que poderemos fazer sua obra em nossa vida. E nós não apenas agradaremos ao Senhor quando fizermos isso, mas também seguiremos os seus passos. Mas se não tivermos fé na justiça de Deus, jamais poderemos segui-lo. Mas, por outro lado, é impossível não enfrentarmos lutas físicas e espirituais enquanto servimos ao Evangelho da justiça de Deus. Só que quando isso acontece, essa é a melhor hora para vermos se estamos mesmo caminhando e vivendo pela fé na justiça de Deus. No início da nossa fé, ela é alimentada quando seguimos nossos líderes na igreja, mas, com o tempo, temos que aprender a confiar na justiça de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, agora que recebemos a remissão de pecados, em tudo o que fizermos, temos que confiar na justiça de Deus. Deste modo, Ele certamente trabalhará na vida de todos nós que nascemos de novo. A figueira infrutífera secou desde a raiz. Ao passarem pela figueira que Jesus havia amaldiçoado mais cedo, os discípulos viram que ela havia secado desde a raiz. Você se lembra do que aconteceu antes? Pedro disse ao Senhor: Mestre, eis que a figueira, que tu amaldiçoaste, se secou. Marcos 11h21. No que Jesus respondeu e disse aos discípulos: Tende fé em Deus. Marcos 11h22. Isso nos mostra que se confiarmos na palavra de Deus, tudo o que quisermos acontecerá. Então, temos que entender que Deus se agrada quando fazemos sua obra com fé na sua palavra. Nós temos que analisar nosso ministério para ver se estamos agradando a Deus em nossa tarefa de pregar o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo. E depois que estivermos certos disso, temos que continuar pela fé nosso ministério no Evangelho, tendo certeza de que Deus nos ajudará a completar sua obra. Nós só conseguimos fazer a obra de Deus quando vivemos pela fé. Seria uma grande tragédia se não aprendêssemos a viver pela fé, confiando na justiça de Deus, mesmo depois de termos nascido de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito. No entanto, se confiarmos na obra da justiça de Deus e a fizermos pela fé, isso encorajará nosso coração e então daremos muitos frutos. Assim, ele se encherá também de gozo e alegria. Mas, por outro lado, se fizermos a obra de qualquer maneira e sem crermos na justiça de Deus, não poderemos dar nenhum fruto. Você crê que Deus se agrada quando frequentamos a igreja, que é o corpo de Cristo,
e pregamos o Evangelho da água e do Espírito. Você crê que quando pregamos o Evangelho da água e do Espírito muitas pessoas são salvas do pecado? Se sua resposta é sim, viva pela fé então. Creia que muitos, sem dúvida alguma, receberão a remissão de pecados se você pregar o Evangelho da água e do Espírito para elas. Quando cumprimos o ministério de pregar o Evangelho da água e do Espírito, grandes obstáculos às vezes se levantam na nossa frente para não fazermos a obra de Deus. Surgem então muitos problemas, e até ficamos confusos espiritualmente. No entanto, se vivermos pela fé na justiça de Deus, muitas almas serão salvas do pecado. Se fizermos a obra crendo que o Senhor libertará todas essas almas para que elas sejam salvas, poderemos superar todos os obstáculos e dificuldades. E toda alma que ouvir de nós o Evangelho da água e do Espírito com certeza será salva pela fé. Em suma, tudo acontecerá segundo o desejo do nosso coração e da nossa fé no Evangelho da água e do Espírito. Como seria nosso ministério se fizéssemos a obra de Deus sem termos fé na sua justiça? Por mais que pregássemos o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo todo, esse ministério sucumbiria diante dos obstáculos. Os frutos da fé de alguém é o que demonstra se ele tem ou não a verdadeira fé. Se alguém começa a fazer a obra de Deus mas para no meio do caminho, isso só prova que ele não tem a verdadeira fé. Por outro lado, se alguém crê na justiça de Deus e faz sua obra pela fé, ele superará todos os obstáculos e com certeza cumprirá todos os seus propósitos. Enquanto tivermos fé em Deus e vivermos por essa fé, Ele sempre nos usará para fazer sua obra. E se tivermos a verdadeira fé, conseguiremos fazer a obra de Deus até o fim. Essa é uma característica notória em todos que têm fé em Deus. Mesmo quando lutamos para ter uma vida espiritual de retidão, confiando na justiça de Deus, nos decepcionamos às vezes com nossa falta de fé. Por outro lado, tudo o que fizermos pela fé em Deus e na sua palavra dará frutos e sua obra com certeza será realizada. Mas tudo o que fazemos sem fé na justiça de Deus é um pecado aos seus olhos. É por isso que quem perde a fé para de fazer a obra de Deus no meio do caminho sem se importar com isso. Isso acontece porque essas pessoas não têm a verdadeira fé. Existe algo na obra de Deus que não seja desafiador para nós? Não, claro que não. Até na obra de Deus encontramos desafios e dificuldades. É por isso que é essencial termos a certeza de que estamos fazendo a obra de Deus, confiando de todo o coração na sua justiça, ou apenas porque isso é nossa responsabilidade. Amados irmãos, todos nós temos que fazer tudo pela fé na justiça de Deus. Se não houver em seu coração fé em Deus, vocês precisam examinar a si mesmos então, orar ao Senhor, restabelecer sua relação com Ele e ter fé nele. É imprescindível confiarmos totalmente em Deus, pois é essa fé que nos capacita a fazer a obra que Ele nos confiou. Só assim veremos a boa mão de Deus sobre nós. É assim também que poderemos estar sempre no Senhor e ter a verdadeira fé o tempo todo. Será que todos nós estamos vivendo pela fé em Deus? Ou estamos apenas fazendo tudo de qualquer maneira sem termos um propósito específico? Esta é uma pergunta que todos nós temos sempre que perguntar a nós mesmos. Amados irmãos, todos nós precisamos fé na justiça de Deus. Todos nós temos que crer em Deus de todo o coração. Se vocês receberam a remissão de pecados, de agora em diante vocês precisam fazer toda a obra que Deus lhes confiou. Pregar o Evangelho pela fé, seguir o Senhor e servi-lo na sua igreja pela fé. E isso não se limita apenas à sua vida espiritual, pois vocês têm que viver todos os dias pela fé, não importa onde ou como. Caso contrário, vocês acabarão se destruindo e sua alma perecerá. A fé é algo indispensável em todas as áreas da nossa vida, pois não podemos fazer nada sem ela.
Examinem a si mesmos com sinceridade para ver se vocês estão fazendo mesmo o que é certo, se sua vida está mesmo no caminho certo, e se vocês estão mesmo vivendo pela fé ou sem nenhum propósito. Se seu caso for este último, vocês precisam ter fé em Deus e viver pela fé. Eu espero que todos vocês entendam bem que tudo o que fizermos tem que ser pela fé em Deus, e que é assim que devemos viver.